Abra sua Bíblia, por favor, para um momento de reflexão em Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Vamos conversar um pouco sobre esse texto. Lucas 15, do verso 11 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, tua palavra foi lida. Transforma, ó Deus, esse texto em vida na nossa vida. Faz com que cada vírgula, que cada ponto, que cada palavra aqui desse texto faça sentido para nós. Que recaia sobre nós, assim como Paulo orou para a igreja de Éfeso, que nós possamos ter espírito de sabedoria e de revelação, para que o teu entendimento sobre esse texto, ó Pai, seja claro, seja real, e que possamos crescer de acordo com tua vontade nesta noite, Pai. É a oração que faço, agradecido por tudo que estamos vivendo até agora, na certeza que ainda veremos coisas maiores a partir de ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. E amém, queridos. Bem, essa parábola, ela é muito conhecida por todos como a parábola do filho pródigo. Só que se eu continuasse o texto, você ia perceber que existe um filho mais velho. Alguns falam que o melhor título para esse texto seria a parábola dos 2 irmãos. Ou a parábola do irmão mais velho e do irmão mais novo. Porque são dois personagens existentes aqui nesse texto. No início do texto, do capítulo 15, você vai ver que existia ali uma ovelha perdida. E esse pastor foi atrás dessa ovelha perdida. Você vai encontrar também logo depois a dracma perdida. Uma moeda se perdeu. Só que a moeda é um ser inanimado. Alguém tem que procurar a moeda. Assim como a ovelha é muito mansa, muito tranquilinha e precisa de um apoio de um pastor, a moeda por si só não ia aparecer e falar: ó, eu estou aqui debaixo do sofá. Não, eu estou aqui caída dentro do ralo. Ela não ia falar isso. Alguém tinha que procurar. Mas agora, nesse texto, nós encontramos um filho que estava dentro da casa do pai dele, que conhecia bem o pai, e encontramos um pai muito bondoso, que chega para o filho e fala: filho, você está querendo uma parte da herança? Geralmente a herança ela só é concedida depois que o pai se vai. Mas você quer em vida? Ok, eu vou te dar. Eu vou te dar bens.
eu vou dar aquilo que é da sua parte. E segundo o texto, foi repartido os haveres. Os bens foram repartidos. Segue-se o texto. Não passado muitos dias, esse filho, que é o mais novo da história, ele decide sair de casa. Bem, já que eu estou com dinheiro no banco, já que agora eu posso comprar um carro melhor, já que agora eu posso fazer uma viagem, já que agora eu posso curtir minha vida, eu vou pegar a estrada. E ele decide assim. Ele vai para uma terra distante. Só que chegando lá, a coisa não foi como ele achava que seria. Porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha posição, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha aparência, ele tinha amigos. Só que passou um pouco de tempo. Ele perdeu tudo que tinha, porque gastou dissolutamente, exageradamente. Gastou sem medida. Daí então, ele é encontrado agora, tendo que dividir o alimento dos porcos, tendo que pegar da comida que dava aos porcos para poder comer. O texto usa uma expressão que é caindo em si. Assim que ele entendeu que o que estava acontecendo não estava legal, caindo em si, eu vou ter com meu pai. E aí ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura? Gente que trabalha para ele tem fartura. E eu aqui, versículo 17, morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e pequei contra o Senhor, pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Algumas versões vêm como um dos seus jornaleiros. A ideia grega aqui é daquela pessoa que trabalha durante o dia e ganha aquilo que ela trabalhou. Se ela não trabalhar no outro dia, ela não ganha. Ele quis algo mais radical. Ele foi mais a fundo. E levantando-se, versículo 20, foi para o seu pai. Quando ele vinha ao longe, o pai o avistou. Aí você vê o amor desse pai. Possivelmente esse pai estava já na varanda, olhando no horizonte, dizendo, por que meu filho não volta para casa? Eu estou com saudade dele, por que meu filho não toma uma decisão de vir ficar perto de mim? Ele não precisa se preocupar com essa questão de herança, não, é só ele voltar. Ele viu um homem caminhando lá longe, no deserto, que é uma região muito quente, eles já viram isso no asfalto, aquele tremor assim, que não dá para ver direito, o que está acontecendo ali? Daqui a pouquinho começa a surgir a imagem de um homem, e tendo o pai visto o filho, segundo o texto, a primeira palavra de Jesus foi, compadeceu dele. Correndo, agora o pai já larga a túnica, o pai sai da cadeira, né? Talvez se fosse na Bahia, estava na rede, né? Se fosse aqui em Minas, estava comendo um pão de queijo com café na mesa da varanda, olhando para frente, larga tudo e sai correndo. Abraçou e beijou. Ele não perguntou para o filho, onde você estava? Cadê o dinheiro que você gastou? O que você fez? Que roupa suja é essa? Você está fedendo porco, moleque? Ele não falou isso, não. Ele o abraçou, ele o beijou e disse o filho ao pai, pai, aquilo tudo que ele ensaiou agora, ele vira para o pai e fala, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquela frase que ele ensaiou, faz de mim um dos teus trabalhadores, ele nem conseguiu falar. O pai já botou a mão na boca dele e falou assim, meu filho, fique quietinho. Pessoal, faz o seguinte, traz logo uma roupa bonita, top, porque ele está fedendo porco. Vai vesti-lo. Para vestir uma roupa nova tem que fazer o quê, gente? Dar um banho. Então ele tomou aquele banho, vestiu uma roupa nova, coloca nele um anel no dedo. O que isso significa? Mostra para ele que ele faz parte de uma família, que ele tem uma casa, que ele tem um pai, que ele tem um brasão, ele tem alguém, ele não está sozinho. E põe as sandálias nos pés. E trazei também, e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto
Esse meu filho reviveu. Esse meu filho estava perdido. Mas esse meu filho, ele foi achado. E começaram a se alegrar. Por que eu estou fazendo essa releitura com vocês? Porque existem algumas verdades aqui que servem para todos nós. A primeira dela é, nem toda decisão que a gente toma é a melhor. Sair da casa do pai foi uma decisão horrível que esse jovem tomou. Ele tinha tudo, ele podia continuar tranquilo ali, vivendo a vida dele. Só que a experiência que ele viveu fora de casa, tendo tudo e perdendo tudo, possivelmente fez desse jovem um homem melhor, ao ponto dele reconhecer que era um pecador, que era alguém que tinha falhado, e que precisava do perdão, e que precisava viver novamente a graça de estar perto do pai dele. Tomar a decisão errada, paga-se um preço. Mas até nas decisões erradas, nós podemos ver a mão de Deus. Deus pode estar te ensinando alguma coisa nessa saída de casa. Deus pode estar te ensinando alguma coisa nesse período que você está vivendo longe do Pai. Deus pode estar trabalhando no seu coração algumas verdades, algumas questões pessoais. Porque todos nós, irmãos, somos uma construção. O que você é hoje não é fruto do que você acordou hoje de manhã até agora, não. É fruto de toda uma história construída, de toda uma identidade desenvolvida, de todo um amor que você recebeu na sua casa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Você é fruto de amigos, de conversas, de bate-papo. Tudo isso é uma construção. Para esse jovem, em meio à construção de vida que ele tinha, no texto não fala a idade dele, a decisão foi, eu vou sair de casa, vou viver o mundão lá fora, vou ver como é que é o negócio lá para fora. Mas ele viu que o mundo não tinha o que ele esperava. Era nos braços do pai dele, era perto do pai dele, era num relacionamento íntimo com o pai dele, é que ele ia encontrar o caminho correto. Por isso, hoje à noite, tome a decisão correta. Se você está longe da casa do pai, se você está longe do pai, se você está vivendo um caminho que não agrada o seu pai, se você está vivendo de uma maneira onde o seu pai não sorri mediante suas atitudes e seus pensamentos e sua forma de agir, volta para casa. Toma a decisão contrária agora. Faz aí uma volta de 180 graus e muda o rumo. Mas muda o rumo para encontrar o abraço do pai. Isso vai ser bênção para a sua vida. Isso vai ser bênção para a sua história. Outra lição importante é que a decisão dele pagou um preço muito alto. A história é muito simples. Ele foi, gastou tudo que tinha, e aonde tem, você só tira e não coloca, vai acabar uma hora. Não é verdade, Nadinho? Você vai tirando, uma hora vai acabar. Acabou. Ele ficou sozinho, sem amigos, ele ficou sem ter carinho, sem ter atenção, longe das pessoas que mais o amavam. Guarda isso, meu irmão. Você precisa tomar uma decisão correta, antes que algo de pior ainda possa vir a acontecer na sua vida. Não estou querendo fazer terrorismo na sua vida, não. Há uma tendência muito grande de falar que as coisas só vão dar certo. Nem sempre. Se você tomou uma decisão errada lá atrás, a probabilidade da maldade só ir se desenvolvendo e chegar a um ponto que você não vai encontrar mais volta, ela é muito grande. A gente lida, estou falando agora como pastor, trabalho pastoral, a gente lida com pessoas que estão vivendo situações que a gente põe a mão na cabeça. De vez em quando eu converso com o pastor Hélio, a gente compartilha algumas coisas para nos ajudar. O que fazer para retornar esse caminho? Como resolver determinadas questões? É porque foi deixando, foi se afundando, ou melhor, foi só tirando e não colocou nada. Resultado, agora é só vazio, agora é só tristeza. Cuidado com os caminhos que você toma. Esse jovem viu que a escolha que ele tomou não foi a melhor. Mas aí vem uma outra lição importante.
arrependa-te. O arrependimento não é uma palavra que tem a ver com sentimento. Arrependimento é uma palavra que tem a ver com mente. Ela vem da palavra grega metanoia, uma palavra que significa ultrapassar a mentalidade. É hora de você rever aquilo que você tem pensado. É hora de você recalcular a sua rota. É hora de você recalcular o caminho que você está vivendo, os rumos que você tem tomado. É hora de você repensar se isso que você tem vivido é isso que tem agradado o coração de Deus, ou isso só está te afastando dos caminhos do Senhor. Foi isso que esse jovem fez. Sentou, chorou e calculou. E segundo a soma dele, a matemática dele, eu podia estar perto do meu pai, comendo do melhor, vivendo da melhor maneira possível, mas não. Eu estou aqui dando comida para o porco e tendo que pegar um pouco de comida para mim, senão eu vou morrer de fome. Quer saber de uma coisa? Eu vou mudar minha mente. Eu vou viver uma metanoia. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Talvez você está aqui hoje para ouvir isso. Que o pai está de braços abertos esperando você tomar essa atitude. Que o pai amoroso, gracioso, eu não sei que Deus pintaram para você, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E o interessante dessa história é que esse jovem só tinha um caminho para voltar para a casa do pai. Sabe o que é interessante na sua história de vida? É que você também só tem um caminho para voltar para a casa do pai. Numa conversa de Jesus com os discípulos, Jesus falou que ia morrer, que ia embora. Os discípulos entraram em pavor e um deles disse: Pai, Jesus, como é que nós vamos fazer? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu creio que nessa hora, no coração desse filho perdido, sozinho, longe de casa, o que bateu foi isso: para onde eu vou agora? Eu só tenho um caminho, meu pai. E aí vem uma lição que é muito importante nesse texto. Deus está sentado na varanda, olhando para a estrada, esperando você falar assim: voltei, pai, voltei. Ele está desse jeito. Sabe o que você precisa fazer para Deus te amar? Nada. Ele já te ama muito. Volta aí a sua memória, aí o amor que você teve dos seus pais e o amor que você teve da sua mãe. O dele é infinitamente maior. E esse amor está de braços abertos. Está com um coração pulsando para ter você juntinho. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar um banho, vai te dar uma vestimenta nova, vai botar um anel no dedo. Uma vez um pastor pregando isso na igreja, tinha um irmão, o filho de um diácono sentado ouvindo essa mensagem, ouvindo um sermão sobre o filho pródigo, e o pastor falou: Deus vai colocar um anel de ouro no seu dedo. E o filho de um diácono, sofria de alcoolismo, estava bêbado aquele dia na igreja. Quando terminou o sermão, ele procurou o pai dele, que era diácono, e falou assim: pai, se eu parar de beber, você põe um anel no meu dedo de ouro? O menino não entendeu a conversa. Ele achou que ele ia ganhar um presente se ele voltasse para casa. Eu estou falando de algo muito maior. Estou falando que Deus está te esperando para fechar um pacto com você eterno, uma aliança eterna, aonde você experimentará todo dia mais dele para você. Essa é a maior riqueza, o próprio Pai. Mas para isso, arrependa-te, volta para casa.